Ah, vida na fazenda, muito sossego, muita paz, animais bonzinhos? Só que não. Fica aí que eu já te conto. Salve, salve, leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao canal Entre Livros. Já deixe seu like e se inscreva no canal, hein? Hoje nós vamos falar desse livro polêmico de 1945, chamado Revolução dos Bichos, de George Orwell. É um clássico da literatura mundial e é uma crítica ao stalinismo e como os valores da Revolução Russa de 17 se perderam. É também uma crítica mais ampla a todo o autoritarismo, alienação e desigualdade social existente no mundo. Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo pseudônimo George Orwell, nasceu em 1903, em Motihari, na Índia Britânica. Em 1911, ele se muda para um internato na Inglaterra. Em 1922, ele vai para a Índia trabalhar na Polícia Imperial. Em 28, ele volta para a Inglaterra e passa muita dificuldade. Ele então se muda para a Espanha, onde participa da Guerra Civil Espanhola, lutando ao lado da rebelião. Depois vai trabalhar como correspondente de guerra na BBC. Em 1945, ele lança o livro Revolução dos Bichos. Em 1949, ele lança sua outra obra-prima, 1984, que nós vamos falar um dia aqui no canal. Ele morre em 1950, aos 46 anos de idade, de tuberculose. No livro somos apresentados ao Sr. Jones, que parece ser uma representação do czar Nicolau II. Ele já foi muito competente, mas estava em decadência, e hoje em dia bebia muito. Na sua granja tinha um animal que era muito estimado, o porco major. Ele parece ter sido inspirado em Lenin e Karl Marx. Ele já é muito velho, então ele chama todo mundo para contar um sonho que ele teve. Vem os cachorros, os porcos, que são os mais inteligentes, os cavalos, Sansão e Quitéria, que representam a força de trabalho soviética. Vem também o burrinho Benjamin, a cabra Maricota e a vaca Mimosa, fútil e vaidosa. Só não foi para lá Moisés, um corvo que estava dormindo de lado de fora. Major então começa a discursar sobre como era miserável a vida na granja e como eles vinham sendo explorados pelos humanos. Ele se lembra então um sonho que teve, lembrou-se de uma música chamada Os Bichos da Inglaterra, e essa música veio a ser o símbolo de toda essa revolução. E todos cantavam. 3 dias depois o velho porquinho morre, e quem assume são 2 porcos promissores. Um é o Bola de Neve, inspirado no Trotsky, e o outro é o Napoleão, inspirado em Stalin. Tinha um terceiro porquinho, chamado Garganta, e ele foi inspirado no ministro da propaganda de Stalin, Molotov. Os 3 organizam o pensamento de Major e criam um animalismo. Eles sofreram um pouco de resistência no início. Por exemplo, a vaca Mimosa adorava usar laços no sua crina e teve que parar de usar, porque aquilo era um meio de dominação cultural dos soviéticos. E também o corvo Moisés, que inventava muita mentira. Ele falava que existia um lugar chamado Montanha de Açúcar e lá todos os dias eram domingo e eles recebiam alimentos e eram muito felizes. Muitos acreditavam nele. Um dia, após muita bebedeira do Sr. Jones, ele se esquece de alimentar os animais. Então é organizada uma grande rebelião. Eles finalmente conseguem colocar o Sr. Jones para fora. Os bichos fizeram muita festa, mudaram o nome da granja, que era Granja Solar, para Granja dos Animais, e também resumiram todos os ensinamentos nos 7 mandamentos. Basicamente, esses mandamentos reconheciam os homens como os inimigos e impediam a humanização dos animais. Eram eles: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo, o que anda sobre 4 patas ou tem asas é amigo. Nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em camas, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. E assim tocaram a vida, todos trabalhavam. O que mais trabalhava era o Sansão, e os que menos trabalhavam era a Mimosa, a vaca, e a gata. Elas sempre arranjavam um jeito de dar um migué. Criaram uma bandeira verde com um chifre e um casco para representar a revolução. E todo domingo hasteavam a bandeira e faziam uma cerimônia e logo depois uma assembleia. Nessas assembleias, Bola de Neve e Napoleão discordavam muito. Os bichos começaram a aprender a ler, mas alguns eram muito limitados. Poucos aprenderam de verdade. As ovelhas eram muito limitadas. O único mandamento que elas decoraram é 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Com o tempo, os porcos passaram a receber mais alimentos. Garganta dizia que os porcos tinham que ter uma alimentação diferenciada para ficarem fortes, para impedir
que Jones voltasse. E todo mundo tinha medo que o Sr. Jones voltasse. Bola de Neve e Napoleão espalhavam pelos pombos a informação do êxito da granja dos animais. No começo, os homens não deram muita bola, mas à medida que alguns animais começaram a ficar mais rebeldes, eles proibiram o uso da música Bichos da Inglaterra. Quem era pego cantando essa música era sumariamente morto. Sr. Jones tenta recuperar a propriedade. Com a ajuda de outros, ele invade a granja e tenta tomá-la, porém é logo expulso. A batalha é conhecida como a Batalha do Estábulo, e quem mais se destacou foi o Bola de Neve e o cavalo Sansão. Os dois atuaram na linha de frente, foram muito bravos e foram condecorados por isso. Veio o inverno e Bola de Neve teve essa ideia de construir um moinho de vento. Esse moinho de vento ia gerar eletricidade para toda a granja. Então todos eles teriam luz e as baias seriam aquecidas. Muito interessante o simbolismo do moinho. Será que George Orwell se inspirou em Dom Quixote e sua luta contra os moinhos? Bola de Neve e Napoleão divergiam muito sobre o moinho de vento. Napoleão achava que era inútil, até que ele dá um sinal e os cachorros ferozes perseguem Bola de Neve. Bola de Neve nunca mais é visto. Esses cachorros tinham sido criados por Napoleão e representam a KGB. Napoleão então dá o golpe e os animais ficam incrédulos, mas Garganta faz seu trabalho para diminuir a importância de Bola de Neve. Ele começa a dizer que a participação de Bola de Neve na Batalha do Estábulo foi muito superestimada. E logo, graças a Garganta, Bola de Neve é transformado em um inimigo, da mesma forma que o Sr. Jones. E os animais se surpreendem novamente quando veem que Napoleão agora apoiava o moinho. Ele dizia que não podia apoiar antes porque ele era contra a Bola de Neve. Os bichos trabalham como nunca e começa a faltar coisas. Começa a faltar parafuso, corda. Então Napoleão decide que seria interessante fazer escambo. Esse escambo com os homens iria ser intermediado pelo Sr. Whymper, que na verdade é uma crítica a capitalistas que fizeram dinheiro em cima dos soviéticos. E os bichos estranharam porque os mandamentos eram claros. O homem era o inimigo e eles não podiam se humanizar. Outra surpresa foi que os porcos se mudaram para Casa Grande. E os animais ficaram horrorizados de ver os porcos dormindo nas camas. Foram conferir os mandamentos e agora estava escrito: nenhum animal pode deitar na cama, vírgula, com lençóis. Todos ficaram confusos, mas ninguém queria o Sr. Jones de volta. Um dia veio uma tempestade e acabou com o moinho. E é claro que a culpa ficou pro Bola de Neve. Os recursos estavam ficando cada vez mais escassos e uma moeda de troca no escambo era os ovos de galinha. Então as galinhas tiveram que trabalhar muito. Um dia elas tentaram se rebelar, mas logo cortaram a comida delas e elas tiveram que voltar a trabalhar. Os animais começaram a questionar muito. Logo, Garganta teve a ideia de falar que tinha gente infiltrada do Bola de Neve lá. Logo, Napoleão faz uma assembleia e pede para todo mundo que teve contato com Bola de Neve confessasse. Aí algumas daquelas galinhas que se rebelaram disseram que Bola de Neve apareceu no sonho delas, uma cabra tinha urinado errado e ela falou que foi influenciada pelo Bola de Neve, todos foram mortos. Lembrando que um mandamento é nenhum animal pode matar o outro. Só que para surpresa deles, quando foram olhar a tábua onde tinham os mandamentos, estava escrito: nenhum animal pode matar o outro, sem motivo. Logo a canção Bichos da Inglaterra também foi proibida na Granja dos Animais. Por intermédio do Sr. Whymper, Napoleão começou a negociar com outros humanos. Pilkington era a representação de Winston Churchill e Frederick era a representação de Hitler. E é engraçado que ele fica que nem ping-pong. Uma hora ele quer negociar com um, outra hora quer negociar com outro. Uma hora ele odeia um, outra odeia o outro. Finalmente o moinho ficou pronto, mas não foi utilizado para gerar eletricidade, e sim para moer cereais, porque dava mais dinheiro. Aí o Sr. Jones tentou reaver de novo a granja e teve uma outra batalha, chamada Batalha do Moinho. Quase todos os animais ficaram feridos e alguns morreram, e os humanos conseguiram explodir o moinho, porém os bichos ganharam a batalha. Um dia os porcos começaram a beber, e todos os outros animais estranharam. Tentaram olhar o que estava escrito nos mandamentos, se lembravam que tinha uma coisa referente à bebida, mas lá estava escrito: nenhum animal pode beber, vírgula, em excesso. Um dia escutaram um barulho e chegaram e viram Garganta caído no chão, aparentemente embriagado,
com um balde de tinta. Era ele que estava alterando os mandamentos, mas ninguém percebeu. Tem uma cena muito triste com o cavalo Sansão. Ele era o que mais trabalhava. Um dia já velho, carregando pedras, ele cai no chão. Garganta diz que vai arranjar uma ambulância para ele, e na hora que chega, o burrinho percebe que não é ambulância nada. Era um carro de um matadouro, mas aí já era tarde demais. Foi passando o tempo, alguns animais foram morrendo e quase ninguém mais se lembrava da revolução. Um dia os animais ficaram horrorizados a verem os porcos andando sobre duas pernas. E também era um mandamento. Mas Garganta tinha sido esperto. Ele chamou as ovelhas, passeou um dia com elas e falou que a partir de agora era 4 pernas bom, 2 pernas melhor. E elas passaram a repetir isso toda hora. No final acabou sobrando apenas um mandamento. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E o livro acaba com uma festa entre porcos e homens, e os animais já não sabem mais distinguir quem eram os porcos e quem eram os homens. Mais que uma fábula, a Revolução dos Bichos é um testemunho dos desdobramentos da Revolução Russa e mostra como os princípios mudaram. Será que teria sido diferente com Bola de Neve? Difícil dizer. De qualquer forma, a Revolução dos Bichos foi utilizada como propaganda anticomunismo, mas o livro mostra que o destino era parecido em outras alternativas. Os fazendeiros que negociam com o ímper só querem passar os animais para trás. Um exemplo é quando um deles tenta fazer um negócio com madeira e acaba pagando essa madeira para os bichos com notas falsas. George Orwell conseguiu fazer uma obra espetacular, que reverbera até hoje. E definitivamente Revolução dos Bichos não é um livro só para criança. E aí, curtiu a resenha? Já leu Revolução dos Bichos? Curtiu? Tem algum livro para me indicar? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima!